Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga e coach de inteligência emocional. E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é caracterizado pela presença de obsessões e ou compulsões. As obsessões seriam pensamentos ou imagens mentais, impulsos de caráter intrusivo e repetitivo. Aquilo fica vindo ali na mente do paciente várias e várias vezes, repetidamente, causando intenso sofrimento e prejuízo para a sua vida. Porque para amenizar, para diminuir, para reduzir a frequência dessas intrusões, desses pensamentos que causam incômodo, o paciente muitas vezes desenvolve compulsão. Compulsão são atos repetitivos, comportamentos, como por exemplo o ato de lavar repetidamente as mãos, o ato de verificar várias vezes se fechou a porta do carro, se trancou todas as janelas da casa. Várias e várias vezes o paciente repete o mesmo ato. Ele cria ali então uma compulsão, um ato repetitivo para reduzir a ansiedade gerada pelos pensamentos intrusivos das obsessões. Este é o TOC, um transtorno que causa muito sofrimento e muito prejuízo à vida dos pacientes, porque o paciente começa a gastar muito tempo com esses rituais. Por exemplo, um paciente que tem TOC de verificação, ele refaz o seu trabalho, verifica inúmeras vezes se ficou bom e ainda assim ele acredita que tem algum erro, não consegue entregar, verifica novamente e ele aí gasta muito mais tempo, a sua produtividade cai. E com isso, muitas vezes tem prejuízos financeiros, prejuízos no trabalho. Ele causa incômodo muitas vezes aos seus familiares com seus rituais. Não só esse ritual que eu citei como exemplo, mas inúmeros outros rituais que os pacientes com TOC desenvolvem. E não são só os rituais, atos mesmo. Muitas vezes podem ser atos mentais também. Alguns pacientes, para neutralizar a presença das obsessões, desenvolvem, por exemplo, o ato de ficar fazendo contagens, de realizar alguma oração, de repetir alguma frase, um mantra, algo que afaste ali a presença daquele pensamento. Porém, todas essas compulsões só fazem aumentar ainda mais a frequência do TOC. Num determinado momento em que ele faz o ato da compulsão, ele afasta imediatamente aquele pensamento, neutraliza, mas aquele pensamento tende a retornar, aquela imagem mental tende a retornar depois para que ele refaça o ato. E assim cria-se um ciclo de repetição, do ato mental à compulsão, do ato mental à compulsão. Toda vez que a ansiedade começa a aumentar, o paciente repete o ato. É importante verificar que o paciente com TOC, ele não é aquele paciente, aquela pessoa que você conhece que tem, por exemplo, uma mania de limpeza, que gosta das coisas mais organizadas, do seu guarda-roupa organizadinho. Não é nada disso. Se esse comportamento que essa pessoa tem não causa nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de prejuízo para ela ou para os seus familiares, se esse é um comportamento que ela entende que beneficia a sua vida, que traz mais organização, que não te torna mais lento, que o dia que eu não posso fazer daquele jeito, eu não fico tão angustiada, aquilo não me gera nenhum sofrimento por não ter podido realizar daquele jeito naquele momento, então isso não é TOC. O TOC, ele é uma coisa que gera muito sofrimento, uma angústia grande no paciente quando ele não pode fazer aquele ato. Existe até um vídeo no YouTube
onde o Roberto Carlos, que já foi diagnosticado com TOC e que fala abertamente disso, ele relata alguns exemplos de coisas que ele fazia antes do tratamento dele, hoje não sei como está, mas que ele relata que ele fazia, que ele tinha alguns rituais. Toda vez que ele ia em alguma cidade fazer algum show, por exemplo, ele tinha que ir numa igreja para rezar, e se ele não fosse, ele achava que alguma coisa de ruim ia acontecer. Então isso é uma coisa que acontece muito com os pacientes do TOC, eles têm essa certa superstição, eles entendem como superstição, mas que na verdade é um pensamento intrusivo do TOC, de que algo de ruim pode acontecer se ele não fizer aquilo. Então, no tratamento do TOC, o tratamento consiste em, muitas vezes, utilização de medicamento prescrito por psiquiatra, mas também a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar esse paciente a entender, a separar o pensamento obsessivo do seu ato. Muitas vezes o paciente com TOC, ele sofre muito porque os pensamentos intrusivos do TOC são pensamentos que vão contra as suas crenças, que vão contra aquilo que ele acredita, aquilo que ele gostaria de fazer. E isso é que gera o sofrimento, porque o paciente ele não consegue separar o pensamento da ação, então ele acha que porque ele pensa aquilo, ele vai fazer em algum momento. E que ele pode perder o controle, pode acabar fazendo aquilo, ele se julga por estar pensando ou por ter aquela imagem mental, ele se recrimina por esses pensamentos, que na verdade ele não tem controle de tê-los, os pensamentos virão. O que ele precisa entender e aprender é que ele tem controle sobre o ato, sobre a ação, e que também pode aprender a afastar esses pensamentos. Quando eles vierem, ele não precisa ali ficar rodeando esses pensamentos, causando ainda mais sofrimento e fazendo com que aqueles pensamentos morem ali na sua cabeça e atrapalhem a sua rotina. Na terapia, nós vamos trabalhar quais as crenças que esse paciente tem, que geram esses pensamentos intrusivos. Nós vamos trabalhar com ele que alguns desses pensamentos intrusivos que vêm são apenas de caráter de lixo mental, algo que ele possa ter visto, algum estímulo que ele teve de um filme, de algum sonho, alguma coisa que ele, alguma conversa que ele presenciou, algo ficou ali no inconsciente e em determinado momento isso produz algum pensamento que ele não tem responsabilidade por pensar. Então nós vamos na terapia ensinar o paciente a separar isso daí para diminuir esse sofrimento, essa angústia, essa responsabilização. O paciente do TOC normalmente é um paciente muito responsável, um paciente que leva muito a sério aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. Então, quando ele pensa algo que não está correto, que não é socialmente aceito, que pode gerar algum dano a alguém, ele se recrimina por isso. Na terapia, nós vamos trabalhar com esse paciente quais as crenças que estão gerando esse pensamento, trabalhar com ele um diário, por exemplo, das suas compulsões, formas dele ir deixando essa compulsão, porque muitas vezes são vários rituais, não é um só. O paciente que tem, por exemplo, toque de limpeza, ele desde amanhã, quando acorda, o ato de escovar os dentes, muitas vezes, ele vai escovar repetidas vezes. O que deveria demorar aí de 2 a 3 minutos, vai demorar 9, 10, 11 minutos. E aí, a partir daí, ele vai para outras coisas, sempre levando esse ritual, e o seu dia se torna um dia improdutivo, um dia pesado, um dia cansativo, porque o tempo todo ele tem a presença dessas obsessões e ele está lutando contra elas. No tratamento do TOC, nós vamos estabelecer com o paciente
a escrita de um diário de sintomas e de compulsões, para que ele comece a observar quando é que essas obsessões surgem, em quais momentos, relacionadas a quê, quais são as compulsões que ele desenvolveu para neutralizar essas obsessões e formas dele ir se desligando, deixando de lado essas compulsões gradativamente, uma a uma, de acordo com a que menos causa ansiedade, partindo para a que mais causa ansiedade à medida em que ele for conseguindo vencer. Então, é muito importante para o paciente do TOC aprender a sentir a ansiedade e não mais ficar tentando neutralizá-la com comportamentos obsessivos. A maioria dos pacientes referem que os inícios dos sintomas do TOC foi na infância ou na adolescência, até ali por volta dos 13 anos. Porém, muitos só procuram ajuda, só procuram tratamento tardiamente, depois de uns 15 anos que estão com sintomas, 18 anos de sintoma. E por que isso acontece? Porque o paciente, muitas vezes, ele tem tanto receio daquilo que ele pensa, dessas obsessões, do conteúdo dessas obsessões, que muitas vezes é de conteúdo blasfemo, de conteúdo sexual, agressivo, coisas aí que o paciente tem vergonha de pensar, tem medo de pensar. Muitas vezes ele tem medo de manifestar, de falar disso e que isso aconteça. Então, ele aí muitas vezes demora para procurar tratamento. Alguns, inclusive, acreditam que estão enlouquecendo, que só podem estar enlouquecendo por pensar coisas desse gênero. Então, demoram para conseguir compartilhar isso com alguém, falar disso. Mas o que eu digo para você, se você está passando por isso, é que esse transtorno é algo muito mais comum, muito mais normal do que se imagina. A prevalência desse tipo de sintoma na população geral é em torno aí de 4%. É um transtorno que, se não tratado, pode trazer muitos prejuízos, perda de relacionamento, perda de trabalho, por causa dos rituais, né? Por causa dessas obsessões que geram as compulsões e que fazem com que a pessoa tenha aí atrasos na vida. Não tenha mais vergonha, não deixe esse sentimento te segurar, procure ajuda, procure tratamento e você vai ver que vai ser muito mais fácil lidar com o TOC. Uma vez tratado, você pode ter uma vida normal, se relacionar normalmente com as pessoas e com o tempo você vai ver que o TOC não te domina, o TOC não controla a sua vida, muito pelo contrário. Você tem condição de ter uma vida plena e feliz. Um abraço.